O diabetes é uma doença que acomete milhões de pessoas ao redor do mundo, muitos dos quais dependem de injeções diárias que forneçam insulina ao seu organismo. Lembra comigo, insulina é um hormônio e esse hormônio é produzido lá pelo pâncreas. Pâncreas, que é uma glândula mista. Insulina é um hormônio que diminui a glicemia lá na corrente sanguínea. Então, se tem muita glicose na corrente sanguínea, no sangue, então a insulina ela vai atuar ou colocando literalmente a glicose para dentro das células. A glicose é a principal fonte de energia para a produção de ATP, ou a mesma insulina vai estar formando lá o glicogênio, vai ajudar com que o fígado ele pegue essas moléculas de glicose e formem o glicogênio. Então, veja só como o hormônio insulina é extremamente importante para o controle de glicemia. Além da insulina, também tem o glucagon. O glucagon faz o oposto, também é feito pelo pâncreas, só que no lugar de diminuir a concentração de glicose, ele acaba aumentando. Então a diabetes é um distúrbio aí na produção de insulina. Tem vários tipos de diabetes, mas a principal é essa que promove aí uma deficiência na produção de insulina. Por isso que as pessoas precisam injetar diariamente doses desse hormônio. Atualmente a produção desse hormônio pode ser realizada em laboratório, com o auxílio de bactérias. Bactérias, seres procariontes, seres que não possuem envoltório nuclear, seres que não possuem organelas membranosas e seres unicelulares, muito simples, porém de extrema importância para a biotecnologia. E, cara, bactérias, sem elas não existiria vida aqui na Terra. Que contenham o gene que codifica para a insulina, ou seja, eles utilizam a bactéria para que ela possa ser usada para poder produzir o hormônio insulina. Basicamente, eles criam uma bactéria transgênica. O que é um organismo? O que é um organismo transgênico? Um organismo transgênico é um organismo que teve o seu DNA modificado por interesse. Nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Não esquece disso. Transgênicos são feitos por interesses humanos e para fins produtivos. Vai servir para alguma coisa, então eles acabam aí usando bactérias ou vírus para poder modificar o DNA desses organismos que sofrem replicação do DNA muito rápido e eles acabam aí replicando o gene de interesse. No caso da produção de um transgênico, eles usam bactérias e vírus, como eu falei, usam como vetor. Eles pegam o gene de interesse, colocam o gene de interesse nesses organismos vetores, usando aí diversas técnicas, vai usar aí enzimas específicas que irão cortar o DNA, que no caso é a enzima de restrição, vai também utilizar a DNA ligase, que vai ligar os fragmentos de DNA, ou seja, é um processo muito complexo e é um processo que vem recebendo aí muita atenção, justamente porque, nossa, o bagulho tá louco. Na moral, praticamente tudo que nós comemos aí hoje em dia está modificado geneticamente de alguma forma. Beleza? Então, olha só. Sendo assim, é correto afirmar que a insulina será secretada das células bacterianas pelo complexo de Golgi. Erro. Bactéria não tem complexo de Golgi. Bactéria é um organismo procarioto. Procarioto tem como principal marca a ausência de organelas. E bactéria não vai ter complexo de Golgi. Complexo de Golgi quem vai ter são as células eucariontas animais, por exemplo, aonde o complexo de Golgi é uma organela que secreta substâncias, basicamente secreta proteínas. Proteínas que são feitas pela célula acabam sendo liberadas, secretadas pelo complexo de Golgi. Então, bactérias não têm complexo de Golgi. Letra B, gene de interesse na bactéria é uma molécula DNA. O gene de interesse na bactéria é uma molécula DNA. Faz sentido. O gene é um fragmento de DNA que codifica uma proteína específica. Então,
Quando eu coloco dizendo que o gene inserido na bactéria é uma molécula DNA, está correto. Não é uma molécula de RNA, é uma molécula de DNA que vai carregar o gene específico para poder produzir a proteína. Então essa letra B ela está correta, vou logo marcar ela aqui, mas qual é o erro das outras? O hormônio insulina produzido pelas bactérias é um ácido nucleico. Não, não é DNA e nem RNA. Insulina é uma proteína. Hormônio insulina injetado pelas bactérias consiste em uma molécula de RNA. Não, a letra C e D parecem bastante, também está errado. Insulina, aí tem natureza proteica. Insulina será secretada das células bacterianas pelo retículo endoplasmático rugoso. Mano, se a bactéria não vai ter complexo de Golgi que é menor, imagine um retículo rugoso que é gigantesco e que basicamente aí auxilia na formação do envoltório nuclear. Então, letra B, opção correta. Temáticas como essa de biotecnologia é bom você estar atento. Então, eu fico aqui aberto a tirar principais dúvidas que você tenha. Comente aqui embaixo. Pode também mandar a dúvida para meu Instagram, que lá eu respondo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!